Fala galera, beleza? Queria ver se o áudio já estava legal, se o vídeo tá rolando. Quem estiver entrando aí, me avisa para a gente dar início à live. Espero que seja bênção para a sua vida. Bom, meu nome é Tiago Gonçalves e eu faço parte da Dio Santo. E a ideia da Dio Santo é levar a palavra de Deus a todas as culturas, a todos os povos e a todas as nações. E que você seja abençoado nessa tarde, nesse domingo. Eu falo daqui de Portugal, assim como alguns integrantes da Dio Santo, espalhados aí pelo globo, graças a Deus, tem sido uma bênção. E eu quero cantar alguns louvores com vocês. Deus tem me dado esse dom também, me emprestado esse dom, e eu sei que vai ser bênção. Ô, Joana, bem, vamos divulgando aí. Estamos ao vivo para todo o Brasil, para todo Portugal, para as Filipinas, para Dubai, para Estados Unidos, onde a nossa voz alcance. Essa é a vontade do nosso Senhor. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o teu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, na noiva vai entrar. Cantamos Santo, Santo é o Senhor. Cantamos Santo, Santo, Santo é o Senhor. Me toca como você
Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar seu rosto sobre nós. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar seu rosto sobre nós. Os céus começam a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. E Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade e na nova Jerusalém noiva vai entrar. Cantamos santo, santo, santo é o Senhor. Cantamos santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Bom, depois a gente cantar mais músicas, mas era mais para não ficar muito grande a live. Como eu falei com os irmãos, o tema dessa live é esperança enraizada. Esperança enraizada é um tema que Deus tem me dado nesses últimos dias, justamente por causa da falta de esperança e expectativa que o povo mundial tem tido. E Deus me deu essa incumbência, vamos dizer assim, de trazer essa palavra. Deus tem me incomodado muito de alertar sobre os fins dos tempos, sobre as lutas que vamos passar, mas de trazer esperança para você. Bom, antes de mais nada, o texto base está em Filipenses, no capítulo 1, versículo 20, que diz assim: minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, que eu viva, quer eu morra. Aqui, palavras de Paulo, é uma carta que é acreditada a ele. E a gente, se falar de esperança, é bom a gente falar sobre o contexto histórico que a igreja de Filipenses passava. Né? A igreja de Filipenses ela se encontrava num momento em que houve uma guerra em Filipe, e aqueles cidadãos, né, os correligionários ali, que venceram a guerra, destruíram a cidade, e a cidade para o Império Romano ela acabou se tornando uma cidade passageira, né? Então havia muitas pessoas ali, velhos de guerra, reformados de guerra naquela cidade, e aquela cidade ela acaba por ficar como uma cidade, perde o seu contexto histórico e estratégico, que era a cidade de Filipe. Se você pesquisar aí, você vai ver que a cidade de Filipe era a principal porta de entrada para a Europa, para quem vinha ali da antiga Turquia, da Eurásia hoje, né? Hoje Eurásia, mas a gente vê que era uma cidade muito importante, muito estratégica, era muito rica, e ela acabou perdendo o seu valor. E muitos dos cidadãos que estavam vivendo ali acabaram por ser escravos, vamos dizer assim, de Roma, né? E aí acabou que por a cidade perder aquele brilho histórico, perder toda
aquele tratamento que ela tinha, o seu rei, ele não, já não era mais o próprio rei, já era fazia parte do Império Romano. Então o povo dali ficou meio que órfão, né? Ficou assim, poxa, a gente era tão rico, a gente tinha tudo e agora a gente já não tem mais nada. E aí depois, com o tempo, eles começaram a ser bombardeados pelo Império Romano e sua cultura. E o que acontece? Hoje em dia, a gente está vivendo um tempo em que o inimigo que lutamos contra ele, vamos dizer assim, é um inimigo invisível. Ele pode nos matar sem a gente perceber. Ele pode entrar no seu pulmão e te ferir. E o que Paulo queria dizer era justamente mais ou menos isso. Era como se imagine que o Covid-19 entrou na região de Filipe e começou a devastar. Vamos dizer que o Império Romano era o Covid-19. E aí, como você pode perceber, o povo começou a ficar assustado. Poxa, perdemos a nossa hegemonia, a gente não pode mais sair de casa, não pode fazer nada. Principalmente aqui em Portugal, as regras de isolamento social foram muito, muito apertadas. E fazendo uma parafraseando essa situação que vivemos hoje, o nosso inimigo, ele é o mesmo inimigo que o Covid-19, ele é um inimigo espiritual, ou seja, a gente não pode matar ele com arma, não é possível matar um vírus com armas. As armas que são usadas no combate a um vírus são totalmente diferentes, assim como as armas que a gente usa para lutar, as armas espirituais que usamos para lutar as nossas guerras, as nossas batalhas. E o povo daquele tempo não estava entendendo que a batalha deles era espiritual. Não era uma batalha física, não era uma batalha sólida. Então o povo de Filipe começou a entender que era necessário o quê? Era necessário guerrear, sim. Era necessário fazer frente ao povo romano, sim, mas de forma inteligente, de forma a não responder na mesma altura a qual eles foram bombardeados e perderam sua hegemonia. Desculpa aí pelo barulho, se for é porque eu moro na frente de uma rua principal. Desculpa aí pelos ruídos aí que podem acontecer. E quem tem dois meninos em casa também sabe que o barulho é evidente. Então, se eu bater bola aqui, é o menino tá batendo bola ali no quarto. Então, voltando aqui, é, muitas coisas que aconteceram naquele tempo se assemelham a hoje. E Deus começou a me mostrar aquilo ali como algo muito significante, sabe? Assim, a gente, diante de um inimigo que a gente não domina, que a gente não sabe, o pânico é instalado. Quando se fala em batalha espiritual, muitas pessoas que não são cristãos vão achar que isso é besteira. Ah, Tiago, isso é besteira, isso é loucura da sua cabeça, isso não existe. Mas existe sim. Tanto existe que a comparação entre um vírus é muito evidente, né? Então, o que a gente tem que usar hoje? Quais as armas que a gente usa hoje? As armas espirituais. É a oração, é a fé, é a perseverança e principalmente a esperança. Esperança em quem? Esperança em Cristo. Esperança em Cristo. O povo ali vivia como quem sem expectativa nenhuma. Poxa, a gente era uma cidade grande, agora a gente já não é mais nada, vamos continuar vivendo numa boa. E a mesma coisa hoje. O povo, a terra e todos os seres humanos que vivem hoje na terra estão vivendo um dia, depois o outro, sem expectativa, sem nada, sabe? Eu vejo hoje em dia isso. As lutas das pessoas são mais para conquistar coisas do que ter a sua família junta, gozar de boa saúde. Não, as pessoas querem coisas. Muitas poucas pessoas são aquelas que querem ter algo que seja sentimental, que seja algo que você guarda no peito. E era isso que o povo de Filipe precisava, e é isso que o nosso povo hoje precisa. O povo precisa entender que, da mesma forma que se luta contra um vírus, se luta contra as nossas batalhas espirituais, e só se vence, e eu vou dar spoiler do final, só se vence com um carinha, que é Jesus.
Só Ele pode nos trazer esperança nesse tempo onde a esperança já não existe mais. Vamos para o terceiro ponto. Eu vou ler aqui para vocês algo que eu preparei. O povo reformado de guerra tinha autoridade na cidade por dominar e continuar o poderio de Roma sobre a cidade. O mesmo era muito importante, sendo a principal porta de entrada para a atual Europa. E Paulo deixa no capítulo 3, no versículo 8 e 16, que isso é de grande importância, mesmo com os domínios, devemos obedecer às leis de Deus. Ou seja, não confundir com a lei de Moisés, tá? Paulo deixa claro que eles deveriam viver de modo livre, através da santificação. O povo pode viver com esperança, pois a constância agrada a Deus, e faz com que a esperança não se esvaia em tempos de crise, ou até mesmo de dominação pelo Estado ou governo. Atualmente temos essa difícil tarefa, manter-se puro em tempos de mudança. Bom, eu vou ler para vocês em Filipenses, no capítulo 3, versículo 8, versículo Filipenses, Filipenses 3, no versículo 8, para que fique mais evidenciado o que Paulo queria dizer ali para todos nós. Vou aproveitar para ler aqui, que aí fica mais fácil. Mas, mais do que isso agora Filipenses 3, versículo 8, tá? Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas para prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. O que Paulo queria dizer, e aqui é muito extenso, e eu tenho até que voltar para poder a gente fazer um ponto a ponto aqui rapidamente, é, que Paulo ele já estava na prisão, né? Paulo nessa época estava na prisão. Ele estava escrevendo para o povo sem esperança. Aí como é que você... olha que loucura é isso. Você está sem esperança, vivendo na prisão e encorajando pessoas que estão presas. O que estamos fazendo hoje? Estamos fazendo. O povo de Deus, ele está alcançando muito mais pessoas hoje com as lives, justamente porque o povo não está preocupado hoje. É muito difícil alguém entrar hoje, pegar um folhetinho e sair de porta em porta. É muito difícil isso acontecer. Mas o evangelismo estratégico na internet está acontecendo. Isso que nós estamos fazendo aqui é justamente isso. Estamos presos na nossa prisão domiciliar, dizendo: olha, encorajando outros, continue, persevere, prossiga para o alvo. Você consegue, você vai mudar. Essa situação vai mudar. E se ela não mudar, continue acreditando em Cristo. Continue acreditando nele, sabe por quê? Porque é isso que produz esperança. Né? A fé é o que? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Então, se esperamos aquilo que vemos, não cremos, mas se esperamos aquilo que não vemos, sim creremos que é verdadeiro e que vai nos salvar. Se nós não tivermos fé que Cristo vai mudar a nossa situação, a gente não vai fazer nada. Então, é necessário o quê? É necessário que nós continuemos, né, como Paulo disse aqui embaixo, prosseguindo para o alvo.
né? Há outras traduções, eu estou lendo aqui na NVI, mas na Almeida corrigida e atualizada vai dizer que prossigo para o alvo da soberana. Pô, é uma versão também muito linda. Ou seja, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Cara, ele estava falando preso, falando para um povo que estava aparentemente livre, mas também estava preso. Preso no quê? Preso nos seus próprios ideais, preso nas coisas que eles acreditavam que, poxa, agora eu já estou dominado, o que, que eu vou fazer? Querido, e para finalizar, nesse último e quarto ponto, Paulo ele nos deixa uma linda lição que é no capítulo 4, no capítulo 4 não, no capítulo, sim, no capítulo 4, perdão, já às vezes a mente falha, Filipenses 4, ele, eu vou ler aqui uma parte onde é muito, muito, muito interessante e que vai finalizar muito bem esse tópico, que vai explicar, e aí depois eu quero dar algumas dicas do que a gente pode fazer nesses tempos que vão ser difíceis. Paulo, no último capítulo, ele deixa-nos uma grande lição, que mesmo em tempos de crise, fazer a caridade é um dos grandes elementos que mostra ao mundo como ser cristão. Ou seja, nesses últimos dias, e a gente sempre vê que, ao surgir uma crise, o povo continua. Muitas pessoas que são pobres, que infelizmente o Estado não as assiste, principalmente no Brasil, em países subdesenvolvidos, né? É muito complicado a gente ver pessoas que são pobres e que não têm dinheiro, não tem nada, não tem dinheiro nem para comer às vezes. E uma grande arma e uma grande visão profética do povo de Deus é literalmente assistir aqueles que não são assistidos, ajudar aqueles que não são ajudados. Às vezes, um plano assistencial do governo vai ajudar, sim, pode até ajudar, mas a pessoa que tem ali, que é autônoma, que não tem trabalho fixo, que não tem um emprego fixo, não desconta para nada, ela se vê aflita nessa situação. E a pior coisa que você tem como pai é seu filho olhar para você e falar assim: não tem mais biscoito, não tem mais aquilo que eu gosto de comer. Isso é muito difícil. E nós cristãos, nós aprendemos desde pequeno que nós devemos repartir o pão. Então aproveite esse momento não para fazer caridade, aquela caridade do Facebook, né? Olha, estou dando aqui de comer para a pessoa, toma aqui, toma sopinha, toma, irmão, olha aqui, fazendo live no Facebook. Não. O que a palavra de Deus diz? Se a sua mão direita dá um X, a sua esquerda não precisa saber quanto que ela está dando. E Paulo, ele mostra carinho e amor nessa situação que ele vivia, sabendo que anteriormente o povo de Filipe foi muito abençoador no momento em que Paulo iniciou seu ministério. Uma das primeiras viagens que Paulo fez foi a Filipe. E chegando a Filipe, ele foi abençoado. E o povo de Filipe foi o primeiro a dar ofertas voluntárias para a causa de Paulo, para o seu ministério. Ou seja, Paulo sabia que antes da guerra começar, antes do povo ter perdido tudo, o povo de Filipe sempre foi abençoador, sempre honrou o ministério de Paulo, sempre acreditou em Paulo. E é nesses momentos em que a gente tem que apoiar nossos irmãos que estão debilitados, que estão com problemas financeiros, com problemas de ordem alimentícia, né? Então, é esse momento em que o cristão tem de aproveitar e falar assim, olha, eu posso fazer a diferença. Porque o pouco que eu tenho pode abençoar muito uma outra família. Então, aproveitem para fazer caridade, mas façam caridade. Não façam boas obras, façam caridade. Caridade é fazer sem esperar, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Agora, fazer boas obras, isso é muito, muito complicado, porque você pode cair no limbo do looping infinito das boas ações, achando que aquilo ali agrada a Deus. Não. Caridade agrada a Deus. O que não agrada a Deus são as obras que mirabolantes que você faz só em tempos de crise para ganhar likes e views na internet. Pelo amor de Deus, vamos parar com essa hipocrisia. Mas então, para finalizar esse bloco,
Em Filipenses 4, eu vou fazer mais uma leitura extensa, porque eu gosto de ler a Bíblia, não é minhas palavras, são as palavras de Deus e aqui na palavra da pessoa de Paulo. Filipenses 4, capítulo 6 diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ações de graça apresentem seus pedidos a Deus. Se lembre que aquele povo estava destruído e dominado. Olha o que Paulo está escrevendo para eles. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então, mais uma vez, exemplo de perseverança é guardar o seu entendimento e o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, para que isso produza em você o quê? Esperança. Finalmente, irmãos, no versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que é amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. É muito complicado você estar em isolamento social e não pensar besteira. Tem até aquela frasezinha que o pessoal gosta de falar que mente vazia ou oficina do diabo. E realmente é, se você não ocupar sua mente nesses tempos, você vai ficar maluco, você vai ficar louco e vai cometer coisas que você não deveria cometer. Mas faça o quê? Pense em tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é puro, porque o que é puro, o que é amável, o que é bom, o que é de boa fama, muda a mente daquele que acha que ser cristão é ser aproveitador da fé alheia, que pastor é ladrão, que os ministérios de louvor espalhados pelo mundo inteiro só querem gravar CD e ser famoso. Então, assim, quando você imprime um sentimento bom e faz a pessoa e é amigo da pessoa sem esperar que ela te dê algo mais, você reflete o caráter de Cristo sobre aquela pessoa. Então aprenda isso com Paulo e com Cristo, por favor, porque Paulo imitou Cristo e eu quero imitar Paulo. Tudo que vocês aprenderam, recebam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Mais uma vez, uma evidência de que Paulo se coloca na frente dizendo: Olha, me imite, faça aquilo que eu tenho feito, porque isso tem alegrado a Deus. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-los. Olha só que coisa legal. Paulo estava falando que o povo eles já se interessavam por Paulo, mas de fato eles estão muito mais interessados agora porque eles estão vendo, porque eles estão na mesma situação que Paulo. Eles estão no mesmo pé de igualdade que Paulo se encontra. Eles um pouco mais de liberdade, mas eles estão com uma liberdade de mobilidade. Mas Paulo tem a liberdade espiritual que eles ainda não alcançaram. Então isso é muito interessante. O cristão você pode botar ele preso em algum lugar, pode colocar ele em isolamento social, mas se a alma dele for livre, nada vai te prender. Nada prende o crente. Sabe por quê? Porque o cristão, ele tem a alma, ele tem o espírito livre, e isso ninguém consegue prender. Isso ninguém consegue encarcerar. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Mais uma dica de Paulo: aprenda a se adaptar a toda e qualquer circunstância. Versículo 12: Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Mais outra lição valiosíssima que eu deixo para vocês nesses últimos tempos. E aí Paulo faz aquilo que fala os versículos mais lindos que existem na Bíblia, que é versículo 13 de Filipenses: Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Olha aí. Quando Paulo chegou, né, nas primeiras igrejas que Paulo visitou, foi essas igrejas. Então, Paulo esteve na Tessalônica, esteve em Colossenses, na igreja de Colossa. Então, várias igrejas ele passou, mas poucas elas contribuíram, foram caridosas com Paulo. Pois estando em Tessalônica,
Vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Ou seja, o povo era missionário, meu irmão. O povo era missionário desde pequeno, desde sempre eram missionários. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja a glória para todo sempre. Amém. Então, Paulo aqui deixa mais evidente, mais claro ainda, que nos tempos de dificuldade, queridos, que a gente está passando, mostrar às pessoas o caminho é a nossa missão. Mostrar o caminho de esperança, enraizar a esperança nas pessoas, é, é a principal missão que o cristão tem hoje. E sabe por que eu coloquei esperança enraizada? Sabe por quê? Porque mesmo o povo tendo todas as dificuldades, tendo todos os problemas, a vontade de ir embora dali provavelmente surgiu em diversos momentos. O povo não foi embora, o povo não desistiu da sua nação e não desistiu daqueles que já o abençoaram. Então faça isso. Não desista daqueles que um dia te abençoaram. E principalmente, o cerne da questão é: não desista de Cristo, porque é Ele que te abençoou. Foi Ele que te deu a vida eterna. Foi Ele que te fez levantar da onde você estava. Foi Ele que te resgatou. Foi Ele que te limpou. E se hoje você está passando dificuldades, se hoje você está passando por algumas lutas, assim como eu também estou passando por lutas, talvez a minha luta não seja a sua, mas igualmente nós temos algo que nos iguala, que é a mente, né? A mente e o coração livres. Nada pode parar a mente e o coração livre de um cristão que sabe quem é Jesus e que procura conhecer ele todos os dias. Porque quanto mais você conhecer a Cristo, mais livre você será, mais livre das amarras do mundo, mais livre dos planos de Satanás você será. Então, queridos, nesses últimos dias, evite evite se endividar, pague bem as suas contas, guarde mais. O inverno está chegando, daqui a pouco o verão chega aqui e o inverno chega no Brasil. Mas aprenda com a lição da cigarra e da formiga, né? Guarde mais, acumule mais, gaste menos, seja mais prudente em suas ações, domine melhor a Bíblia, aproveite para ler mais, aproveite para adquirir mais conhecimento, aproveite para se conhecer como ser humano, aproveite para poder fazer o bem às pessoas que estão próximas a você, que hoje elas estão mais próximas ainda, ou seja, seus vizinhos, seus amigos. Ligue para eles, pergunte como eles estão, pergunte se eles estão precisando de alguma coisa. Sejam amigos dos amigos, sejam pessoas mais amáveis e que são dignas de amor. Porque é isso que Cristo faria nesses tempos. Ele procuraria saber se todos nós estamos bem. Então, fique com essa palavra, porque Deus, ele nos ama. E não deixa nada te atrapalhar, não. Com essa última canção eu termino essa nossa live. Meu orgulho me tirou no jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha,
de graça o recebe, e eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus, ser achado nele e ser achado nele. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Yeshua. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é de milhares e milhares. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por nos ensinar que é só em Ti, Senhor, que devemos confiar. Porque debaixo de suas águas rasas, teremos abrigo, Senhor. Obrigado, Jesus. Nesses tempos tão complicados, Senhor, envia ajuda, Senhor, envia socorro para os Teus filhos. Toca na vida daqueles que têm condição, Senhor, para abençoar aqueles que não têm, Senhor. Eu mesmo já precisei, Senhor, e não tenho vergonha disso. Eu sei, Senhor, como é, Senhor, passar dificuldades, Senhor. Por isso, envia ajuda, Senhor. Envia ajuda, Senhor, para o Teu povo. É a minha oração de todos os dias, Senhor. Envia ajuda para aquele que não tem, Senhor. Envia ajuda, Senhor. E que eu seja também, Senhor, canal, Senhor, de bênção. Senhor, que eu também seja, Pai. Ô, Pai, um porto seguro para uma família, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com essa mensagem, essa live. Espero não ter sido redundante, nem longo demais. Mas saiba que com a Diosanto e todos os integrantes, né, os nossos líderes, Hudson e a Rafa, vocês podem confiar na gente, podem contar conosco, podem encontrar na Diosanto pessoas que têm algo para te dar. Talvez não seja valioso terrenamente, mas espiritualmente é muito valioso aquilo que essa equipe tem para te oferecer, para te ofertar. Que Deus possa te abençoar cada dia mais e fiquem com Deus. Um abraço aqui de toda a minha família, de toda a família de O Santo, para todos nós. Um abraço. Tchau. Até a próxima.